Esse vídeo é para aquelas pessoas que sempre se arrependem depois de agir de alguma forma, seja depois de comer, depois de falar alguma coisa. E agir por impulso não é falha de caráter, tá? Eu sei que muitas vezes a gente se sente muito culpado e muito frustrado por ter agido por impulso mais uma vez. Seja porque isso nos afetou de alguma forma ou seja porque isso afetou o outro. Eu já sofri muito sendo uma pessoa impulsiva ao longo dos meus 28 anos, mas desde muito cedo, ali mais ou menos desde os meus 17 anos, eu escolhi ir para o caminho do autoconhecimento por pura e espontânea vontade de sobreviver ao meio. Eu sempre fui muito questionadora, observadora, e isso me tornava muito lúcida para muitas situações. E mesmo com aquela lucidez, muitas vezes eu agia por impulso de uma forma que eu não gostaria de agir porque eu sabia o resultado que eu ia ter. Então, mesmo eu tendo uma noção do que ia acontecer com as minhas consequências, mesmo assim, muitas vezes eu agia por impulso. Hoje eu agradeço muito a Deus por não ser mais essa pessoa, isso é muito fruto de terapia, autoconhecimento e espiritualidade. Mas todos os dias eu tenho que lutar contra isso e sei que a grande maioria das pessoas também. Quando a gente age por impulso, a gente está denunciando uma falta de estrutura interna. Por exemplo, eu passei por uma situação essa semana que eu precisava muito de um certificado de conclusão do meu mestrado. Porque apesar de ter concluído, eu não fui atrás do certificado e eu precisava dele e me deram um prazo para eu conseguir. Só que me avisaram na universidade que eu demoraria 30 dias úteis para conseguir esse certificado, que eu precisava de 5 dias úteis. Por alguns segundos eu fiquei angustiada, mas eu automaticamente pensei, tá, eu vou fazer o que for possível. Se não der, não deu, mas eu vou fazer tudo o que tiver ao meu alcance. Entreguei nas mãos de Deus e fiz tudo o que estava ao meu alcance. Mas se fosse em outra época, eu ia brigar com a atendente, eu ia falar que ela era louca, que eu tava passando mal, que eu ia ter que dar um jeito, como se tudo virasse em torno de mim, ou como se a minha vida e o meu mundo fosse mais importante do que a forma como a sociedade tá jogando. Então, é muito bom hoje estar desse outro lado e ver como, caraca, realmente agir por impulso é algo muito desgastante. É algo muito feio quando a gente acaba afetando o outro, mas é algo muito frustrante quando aquilo nos afeta. E justamente como a palavra do impulso já diz, a gente não age pensando, a gente age sem pensar. Então não é intencional que a gente estrague tudo, mas muitas vezes a gente faz. Agora, por que será que a gente age por impulso repetidas vezes, mesmo não querendo agir assim? A ação por impulso, ela tem um ciclo muito claro, que é uma emoção forte, ou seja, ou a gente sente muita ansiedade, ou muito medo, ou angústia. Depois vem o impulso, e depois um alívio momentâneo, muito súbito, de ter agido da forma que o nosso corpo mandou. Mas logo depois vem uma culpa muito forte, porque a gente reconhece rápido quando a gente agiu por impulso. Depois da culpa, frustração. Porque mais uma vez a gente não foi aquela pessoa que a gente gostaria de ter sido. Como eu falei aqui nos vídeos anteriores, a gente não tem que usar a nossa emoção como um GPS. A nossa emoção ela tem que ser sentida e não ser usada como uma guia. E eu sei que na prática isso é difícil, mas nós somos adultos funcionais. Quer dizer, a gente deveria ser adulto se a gente está assistindo esse vídeo. Você é um adulto, você é um ser humano funcional e você tem que decidir o que você vai fazer da sua vida. Eu acredito em Deus e eu vivo com Deus e também digo que a minha espiritualidade me salvou muito desse impulso. Mas nem Deus faz a nossa parte. A nossa parte é a gente que faz. Então, observar que a gente está sentindo alguma coisa e dar um espaço entre o que eu sinto e o que eu faço é muito importante. E é um exercício, você não vai conseguir fazer isso sempre, mas talvez em uma situação onde a emoção forte não seja tão forte assim, seja mais fácil de se controlar. O objetivo é, desde o início, ter noção e consciência de que isso é algo que você precisa melhorar e que você está disposto. Outro ponto muito importante é entender quem você é quando você age assim e quem você gostaria de ser, porque quando você entender a distância que tem entre as suas ações de hoje e as ações da pessoa que você quer ser, quando você entender isso, provavelmente vai tornar muito mais fácil com que você consiga deixar de agir por impulso. Porque quando a gente tem um propósito claro, uma direção específica, fica muito mais fácil de seguir a direção. Então, sim, é importante entender que você quer mudar, mas mais importante é por que você quer mudar. Porque assim, sempre que uma situação acontecer, você não vai ver só como se você estivesse reagindo diferente, mas como se você tivesse dado um passinho a mais para aquela direção que você gostaria de ir como pessoa. O que realmente vai quebrar esse ciclo de agir por emoção é quando você tiver consciência da sua identidade. Olha, agir dessa forma não combina com a pessoa que eu quero ser, ou não combina com o lugar onde eu quero estar. É um privilégio entender que nem tudo que a gente sente precisa virar uma atitude. Às vezes é só algo pra gente pensar, refletir, sentir, eventualmente perdoar, mas nem tudo precisa virar uma ação.
E eu dei 2 passos aqui, né? O primeiro é a gente identificar que a gente quer mudar, o segundo identificar por que a gente quer mudar. Agora, pra mim, o terceiro passo, que é o mais importante de todos e que salvou a minha vida, gente, é entregar pra Deus. Quando a gente acredita que Deus está com a gente entende que Ele é dono de tudo, que Ele vê tudo e que aquilo que for pra acontecer é o que tem que acontecer, independente de qualquer coisa, fica muito mais fácil a gente deixar de agir por impulso. Primeiro porque a gente confia plenamente que as coisas vão ir para o caminho que elas deveriam ir, independente se aquilo vai me fazer bem ou não. E segundo porque é bíblico, inclusive, que quem não tem domínio próprio é como uma cidade sem muro nenhum. Qualquer um pode entrar, qualquer um pode fazer o que quiser, porque essa pessoa não tem domínio próprio. Então é muito mais importante que você controle a si mesmo do que você controle o mundo. O que você acha mais fácil? Agir como um personagem para todo mundo ou ser fiel a si mesmo todos os dias? Ser um personagem é muito mais fácil. Dura um tempo, depois você tira a maquiagem e tudo bem. Então é muito mais importante que você controle a si mesmo. E eu tenho certeza que você consegue. Muito obrigada por assistir até aqui. A gente tá juntas nesse processo. E se você gostou do vídeo, já ativa o sininho que na quarta-feira que vem vai ter o próximo aqui. Deixa aqui um comentário, me conta um pouco de você, como é que você chegou até aqui. E, se inscreve no canal, por favor. Minha primeira meta é 50 inscritos. A gente consegue.